Capítulo 6. Lidando com assuntos de pai. Cara, que orelhas grandes você tem. Eu ouvi comentários como esse por toda a minha vida. Não sei o que Deus estava pensando quando me criou, mas, quando eu era criança, Ele me deu orelhas bem grandes, com o tamanho das de Dumbo. Felizmente, minhas orelhas ficaram do mesmo tamanho desde quando eu nasci até hoje em dia, pois, embora, hoje, minha cabeça, finalmente, tenha se desenvolvido o suficiente para equilibrar a monstruosidade das orelhas, quando eu estava crescendo, a história era outra. Implicavam comigo sem dó nem piedade desde criança até fazer 40 anos. Eu mal podia me olhar no espelho sem me sentir deprimido. Quando meu filho mais novo nasceu, ficou óbvio desde o primeiro dia que ele havia herdado a pior das minhas características físicas: minhas orelhas enormes. Qualquer um que visse nossas fotos de bebês lado a lado, diria: meu Deus! Quando chegou o dia de Joshua começar a estudar, eu o mandei para a escola esperando o melhor. Mas, quando ele saiu do ônibus escolar no fim do dia, estava chorando. Pai, as crianças riram de mim o dia todo. Todo mundo riu das minhas orelhas. Eu nunca mais quero voltar para a escola. Meu filho estava vivenciando uma dor que poderia durar, potencialmente, a vida toda. Foi um momento de definição em sua vida, e eu sabia disso. Eu o peguei em meus braços, imediatamente, o abracei forte e disse a ele o quanto era belo. Então peguei as minhas fotos de bebê e mostrei a ele como era quando tinha sua idade. Parecíamos gêmeos idênticos e eu perguntei a ele: com quem você quer se parecer quando crescer, Joshua? Ele respondeu sem hesitação: eu quero me parecer com você, pai. Então, filho, você nunca mais tem de se preocupar com o que os outros dizem. Você é o filho amado do seu pai e eu te amo. Você será o homem mais belo quando crescer. Portanto, quando as pessoas rirem de você agora, apenas lembre-se de que você vai se parecer com seu pai um dia. Aquela conversa mudou a vida do meu filho. Daquele dia em diante, sempre que alguém ria das suas orelhas, ele ria de volta e pensava consigo mesmo: isso apenas significa que algum dia eu irei me parecer com meu pai. Meu filho nunca teve de passar pelo sofrimento que eu passei. Porque, quando eu enfrentava as provocações das outras crianças, meu próprio pai nunca me consolou ou protegeu. Ele não foi capaz de expressar amor, consolo ou afirmação quando eu mais precisava. Por isso, eu muitas vezes senti uma dor e rejeição desnecessárias. Felizmente, a revelação do amor do pai por mim ajudou-me a romper o círculo de dor e eu fui capaz de consolar Joshua quando ele precisou. Ao invés de carregar essa ferida por toda a sua vida, a dor nunca entrou em seu coração. Mas a dor não consolada pode deixar uma ferida por toda a vida. Não importa o quanto seu pai terreno possa ter lhe dado em termos materiais. Nem se você morou em uma grande casa, ou usou as melhores roupas e comeu a melhor comida. Se não se sentiu protegido, consolado ou seguro em sua presença, talvez nunca tenha se sentido seguro em nenhum outro lugar em sua vida. Se as feridas de sua infância foram deixadas sem consolo por seu pai terreno, você talvez nunca se sinta consolado na presença de Deus. E pode passar toda a vida procurando um lugar de segurança e pertencimento, ansioso em ter um lar. Problemas não resolvidos com o pai na infância podem, muitas vezes, ser uma grande causa de dor emocional na vida adulta. A dor nos adultos, frequentemente, está ligada à dor na infância. Muitos terapeutas de família acreditam que a maior parte da identidade da criança é formada através do relacionamento entre pais e filhos. Quando esse relacionamento se distorce, as crianças podem crescer com dificuldades em se relacionar com outras figuras de autoridade masculina na vida. E quando eles vão até Cristo e nascem de novo, os problemas que têm com seus pais terrenos podem, facilmente, ser transferidos para um novo relacionamento com seu Pai Celestial. Na parábola do filho rebelde que Jesus contou em Lucas 15, ambos os filhos tinham problemas com o pai. O filho mais novo não dava valor ao seu pai pelo relacionamento íntimo que poderia ter com ele. Ao invés disso, concentrava-se no que seu pai poderia fazer por ele. Por algum motivo, ele sentiu necessidade de exigir o que acreditava ser seu, e então desperdiçou a herança em um estilo de vida imoral. O irmão mais velho também tinha um relacionamento ruim com seu pai. Apesar de ter morado na casa dele por anos, e ser fiel como um filho leal e obediente, não estava mais próximo do coração do pai que seu irmão imoral.
Sua atitude revelou que ele tinha ressentimento e conflito ocultos em seu coração que o impediram de ter um relacionamento próximo e íntimo com seu pai. Independente do irmão com o qual nos parecemos, se estamos nos afastando de Deus vivendo uma vida de vícios ou imoralidade, ou nos empenhando para agradá-lo com nossa atividade hiperreligiosa, mas não permitindo que ele toque nosso coração, nosso relacionamento com ele pode estar sendo influenciado pelo relacionamento que tivemos com nosso pai terreno. Nossos problemas com nosso pai podem ser conscientes ou não, mas até eles serem resolvidos através da revelação prática do amor do Pai Celestial, podemos ter dificuldade em sentir o amor consolador e afetuoso que ele tem por nós. Nossa raiva, medo e desconfiança, que, muitas vezes, estão arraigados em nossa dor íntima oculta, facilmente transbordam para muitas áreas de nossas vidas, nossos casamentos, famílias, profissões, ministérios, nossa caminhada com Deus, e os efeitos podem atrapalhar muito uma vida de intimidade e amor. 4 necessidades emocionais básicas. Os problemas com o pai podem assumir muitas formas diferentes. Seu pai pode ter lhe ofendido com palavras e essas palavras, sejam intencionais ou não, podem ter ecoado em sua mente desde a sua infância. Ele pode ter feito promessas que não foram cumpridas. Ou ele pode tê-lo rejeitado ou abandonado, causando um sofrimento profundo que nunca foi curado. Todos os seres humanos têm 4 necessidades emocionais básicas. Quando crianças, procuramos nossos pais. A partir dos 3 anos de idade, procuramos os nossos pais, principalmente, para atender a essas nossas necessidades. A família é o lugar onde a criança aprende a se relacionar com o mundo, e as lições aprendidas são aquelas que se carrega ao longo da vida. Quando essas 4 necessidades não são atendidas na infância, torna-se muito difícil para a pessoa construir relacionamentos saudáveis com Deus ou outras pessoas na vida adulta. 1. A necessidade da expressão do amor incondicional. Não é suficiente o pai dar teto, comida e roupas para seus filhos. Não é suficiente nem mesmo o pai ter sentimentos de amor por eles. Esses sentimentos devem ser comunicados e expressos de forma significativa para a criança. Cada criança é diferente e cada uma sentirá amor de forma diferente. Uma criança pode precisar de tempo extra brincando com o pai e seus brinquedos favoritos, outra irá querer muito o toque físico, abraços e beijos ou se aconchegar no colo do pai. Os pais que passam tempo tentando conhecer seus filhos aprenderão a expressar seu amor de forma que os marque para o resto da vida. 2. A necessidade de se sentir seguro e consolado. Toda criança precisa se sentir segura, tanto física quanto emocionalmente. Um pai pode oferecer ambiente seguro colocando travas nas portas e mantendo seus filhos seguros dos monstros no armário. Mas os filhos também precisam saber que suas famílias e lares são, emocionalmente, seguros e que elas sempre terão um lugar seguro no coração de seus pais, não importa o quanto elas falhem. A raiva e fúria explosiva são experiências assustadoras para várias crianças e elas se tornam realidade com muita frequência. Elas precisam de uma atmosfera de amor e aceitação incondicional para que seu bem-estar emocional seja seguro. 3. A necessidade de elogio e afirmação. Até os adultos querem que outras pessoas digam coisas boas sobre eles. As crianças precisam, sobretudo, dos elogios de seus pais. E muitos filhos e filhas passam a vida tentando ganhar a aprovação dos seus pais. Dr. James Dobson, fundador da Focus on the Family, afirmou que são necessárias no mínimo 40 palavras de elogios para neutralizar apenas uma palavra de crítica no coração de uma criança. Muitos pais têm a melhor das intenções e tentam ser rígidos com seus filhos para ajudar a prepará-los para o mundo real. Mas as crianças serão mais bem preparadas para a vida quando sua autoestima e valor forem reconhecidos e incentivados por seus pais mais do que se eles viverem sob a sombra constante da crítica. 4. A necessidade de um propósito na vida. Os pais têm a responsabilidade de cultivar os talentos e dons de seus filhos. Todo mundo precisa ter uma ideia de valor, acreditar que suas vidas significam algo e que podem fazer a diferença. É necessário dizer às crianças que elas são especiais, que elas têm algo único para oferecer ao mundo e que são um presente do amor de Deus para sua família e o mundo. Defeitos do pai. Lentes através das quais vemos o Deus Pai. As crianças buscam os pais para atender a essas 4 necessidades emocionais. Mas, infelizmente, nenhum pai terreno é perfeito. Até o melhor ser humano falha em atender todas as necessidades de seus filhos o tempo todo. Em algum momento, decepções, feridas e mágoas,
inevitavelmente, ocorrerão. E elas podem causar a formação do que eu chamo de defeitos do pai nos corações dos filhos. As dores e feridas remanescentes da infância podem criar lentes através das quais os adultos veem o mundo e Deus no futuro. A maioria dos pais terrenos enquadrar-se-á em uma das 6 categorias diferentes, cada uma das quais cria um ambiente diferente no lar para os filhos. Muitos pais não se enquadrarão, completamente, em uma determinada categoria. Eles podem ter características de mais de um estilo de pai. Ao ler sobre cada tipo de pai, pense em sua própria infância e tente determinar como seu pai terreno se relacionou com você. Cada tipo de pai pode criar os mais diferentes problemas nos filhos adultos e diferentes obstáculos para o relacionamento íntimo com Deus. Eu não estou tentando mexer em feridas antigas, mas sim ajudá-lo a identificar onde as fortalezas, padrões habituais de pensamento destrutivo, podem estar impedi-lo de ter intimidade e amor. Peça ao Espírito Santo para lhe revelar quaisquer problemas ocultos não resolvidos que você ainda possa ter com seu pai terreno, que estejam afetando a sua capacidade de se relacionar com seu Pai Celestial e receber seu amor carinhoso. O bom pai. Ao pensar em suas infâncias, muitos cristãos diriam que eles vieram de um bom lar, com pais que os amavam e proviam suas necessidades. Mas, embora possa haver muitos bons pais no mundo, não existe pai terreno perfeito. E é difícil para qualquer pai, não importa quão boas sejam suas intenções, educar um filho sem provocar algum tipo de problema, seja qual for o pai. Bons pais são simplesmente bons pais. Eles provêm seus filhos de muitas formas. Em termos concretos, os filhos têm um teto sólido sob suas cabeças, boas roupas para usar e boa comida para se alimentarem. Em termos emocionais, esses pais são estáveis e amorosos, passam tempo com seus filhos, atendem às suas necessidades de segurança e afirmação, e parecem fazer tudo o que um pai deve fazer. Parece que os filhos criados nesses lares cresceram sem quaisquer repercussões negativas em suas vidas adultas. Mas os problemas que essas crianças têm, quando adultas, muitas vezes são sutis. Às vezes elas não são capazes de soltar a estabilidade do relacionamento com seus pais terrenos o suficiente para construir um relacionamento forte com Deus Pai. Alguns desses filhos podem até se tornar pastores porque, ao se tornarem ligados demais aos seus pais terrenos, podem não construir um relacionamento íntimo com Deus, e acharem sua identidade adulta apenas em servir a Ele ao invés de serem íntimos dele. O vínculo entre o bom pai e seu filho pode se tornar uma dependência prejudicial no futuro, se o filho adulto continua a recorrer ao pai como fonte suprema de amor e segurança. Algumas filhas podem ter dificuldade em sair de casa quando chega a hora de se casarem. Elas podem comparar seus maridos às supostas características inatingíveis de seu pai, com o marido raramente estando à altura. Outras vezes, podem existir situações que fazem com que o pai não possa cumprir uma promessa ou atender a cada necessidade de seu filho. Mesmo o bom pai mais bem-intencionado não pode evitar todas as situações nocivas nas vidas de seus filhos. Isso pode acabar sendo uma decepção, se as crianças criaram expectativas irreais do seu pai. Minha esposa Trisha foi criada em um bom lar e teve esse tipo de pai ao longo da infância. Ele trabalhava muito para sustentar a família, e a amava e tratava como uma princesa. Mas ocorreram situações fora de seu controle. Quando Trisha tinha cerca de 12 anos, ele teve um infarto. Ele era motorista de caminhão há muitos anos, mas sua saúde começou a piorar e ele teve de deixar seu trabalho. A vida financeira da família foi afetada, e eles saíram da classe média direto para a pobreza. O pai de Trisha queria tanto continuar a dar todas as coisas às quais seus filhos cresceram acostumados e ele estava sempre falando de tudo o que planejava comprar ou fazer para eles assim que a situação melhorasse, os presentes de Natal que ele compraria, as férias que eles iriam tirar. Mas os anos passavam e poucas dessas promessas foram cumpridas. Para piorar, sua saúde continuou a declinar, apesar de todas as orações fervorosas de cura feitas pela família, pastor e igreja. O pai de Trisha morreu quando ela tinha 20 anos. Promessas não cumpridas, decepção e sofrimento abriram a porta para mentiras ocultas no coração dela, apesar das boas intenções que seu pai tivera. Isso se tornou um problema em seu coração que ela trouxe para a vida adulta como minha esposa e mãe de nossos filhos. Ela achava difícil confiar em um Deus a quem ela havia orado de forma tão desesperada pela saúde de seu pai, só para ficar tão decepcionada quando ele morreu. Ela estava sempre apreensiva com o estado de nossas finanças,
porque tinha medo de passar de novo pela pobreza que havia conhecido na infância. No fundo, ela achava difícil acreditar em quaisquer promessas que eu lhe fazia por causa de tantas promessas não cumpridas de seu pai, e isso se tornou uma área de discórdia em nosso casamento. Até ser capaz de abandonar a dor, decepção e desespero que foram atados ao seu relacionamento com o pai, foi difícil para ela sentir o amor e segurança do Pai Celestial no fundo do coração. Mas, em 1996, quando teve um encontro profundo e íntimo com o amor consolador do Pai, isso fez toda a diferença e ela conseguiu sair dos problemas com o Pai para uma vida alegre de segurança, amor e intimidade na maior parte de seus relacionamentos. Pai voltado para o desempenho, as exigências rigorosas de obediência perfeita do filho, e altos padrões de desempenho, se não abrandadas com grandes quantidades de amor expresso, afirmação e elogio, muitas vezes acarretam em sucessivos de problemas no futuro. O pai voltado para o desempenho é muito comum nos Estados Unidos hoje em dia porque, como um todo, nossa sociedade recompensa pessoas que têm um bom desempenho, seja nos esportes, profissão, área acadêmica ou mercado financeiro. O pai sempre diz que te ama, mas esse amor, com frequência, é expresso apenas quando você está à altura de suas expectativas rígidas. Eu estudava muito para tirar boas notas na escola, e quando tinha de levar meu boletim para casa e dar ao meu pai, eu, geralmente, estava feliz porque achava que ele ficaria satisfeito comigo. Mas quando eu lhe entregava meu boletim, ele olhava, não se concentrava nas notas máximas, nem dizia que estava orgulhoso de mim. Ao invés disso, apontava um C e expressava sua decepção comigo. A mentalidade de sentir que podemos ser bons o suficiente para agradar nosso Pai pode se transferir para nossa caminhada cristã, especialmente para as famílias dos pastores. Embora possamos pensar que os filhos dos pastores devem ser as crianças mais felizes e saudáveis do bairro, na realidade, elas, muitas vezes, são aquelas que sentem mais pressão para obter o amor e afirmação de seus pais, e no final das contas, a aprovação de Deus. Uma pesquisa não oficial revelou que 80% dos filhos adultos de pastores terão alguma forma de ajuda psiquiátrica para a depressão ao longo da vida. Uma raiz básica da depressão é a orientação para o desempenho. Ninguém consegue fazer tudo certo o tempo todo, porque somos apenas seres humanos e todos nós falhamos. Mas após 20 ou 30 anos de empenho constante pela perfeição, o medo e a depressão começam a se infiltrar no coração desses filho ou filha adulto. Eles podem nascer de novo e serem preenchidos pelo Espírito, mas, apesar disso, ainda podem acreditar que Deus ficará contente com eles apenas quando eles lerem muito a Bíblia ou quando orarem pelo menos 1 hora por dia. Com o tempo, se o padrão continuar, eles podem cair no esgotamento espiritual, incapazes de ouvir a voz de Deus ou sentir a sua presença. Os modelos e limites são bons e os pais devem incentivar seus filhos a serem os melhores. Mas, quando o amor expresso e a aprovação estão atados ao desempenho da criança, podem existir problemas. Quaisquer críticas ou exigências de desempenho devem ser abrandadas com grandes quantidades de afeição e afirmação. Meu pai estabeleceu padrões, absurdamente, altos para mim nos esportes. Ele queria que eu fosse o maior campeão de tênis do mundo. Mas se eu não batesse na bola da forma correta, ele nem sorria. Se a bola atingisse a rede muitas vezes, ele ficava com raiva e a expressão em seu rosto me dizia exatamente o que ele achava de mim. Eu não era bom o suficiente para ter um lugar em seu coração. Transferi essa dor da minha infância para meu relacionamento com Deus até ter uma revelação profunda de seu amor incondicional por mim, de que não havia nada que eu pudesse fazer para ter sua aprovação, pois ele estava feliz pelo simples fato de eu ser seu filho amado. Pai passivo. O pai passivo não exige muito de seus filhos, mas também não há qualquer rejeição aparente. Ele, simplesmente, deixa de estar, mesmo quando está em casa. Ele não é capaz de demonstrar amor e afeição, geralmente, não de forma intencional, mas porque ele mesmo nunca recebeu essas coisas de seu pai. Isso pode até passar de geração a geração ou ser uma fortaleza cultural transmitida de pai para filho por séculos. As famílias europeias costumam mostrar pouquíssima afeição ou ternura. Os pais asiáticos costumam se basear na vergonha e têm expectativas muito altas de bom desempenho para seus filhos. Essas fortalezas de gerações precisam acabar antes que as características familiares sejam modificadas. Um pai passivo não diz as palavras de amor que seus filhos precisam ouvir. Ele não entra em contato com seus filhos e filhas com calor humano,
abraços ou beijos os aconchegam em seu colo. Ele pode estar, fisicamente, presente em casa, mas não é capaz de se permitir ser conhecido. Ele não compartilha suas alegrias, esperanças, mágoas ou decepções com sua esposa ou filhos. Ele não passa a vida com sua família, simplesmente, vivem sob o mesmo teto. Na maioria das vezes, esses pais são bastante dedicados ao seu trabalho ou são militares. Ambas as situações, muitas vezes, exigem que um homem deixe suas emoções de lado a fim de sobreviver no emprego. E quando esses homens voltam para casa para suas esposas e filhos, eles acham difícil retomar suas emoções para relacionarem-se com a família de forma amorosa e consoladora. Os pastores e conselheiros às vezes se enquadram nessa categoria. Eles, frequentemente, lidam com tantas situações emotivas durante o dia, que ao chegarem em casa à noite estão exaustos. Eles gastaram tanta energia emocional ajudando outras pessoas que não sobra nada para suas próprias famílias. Ao ser criado no lar de um pai passivo, o seu relacionamento com Deus pode ser desprovido de amor e alegria. Disciplina, aparência e submissão mantêm a situação sob controle, porque você não está à vontade para mostrar emoções. Ao se relacionar com Deus, você, por muitas vezes, terá uma aprovação intelectual ou mental para o Evangelho, mas, raramente, deixará o Pai tocar seu coração e provará de verdade o seu amor. Você sabe que Deus te ama, mas de longe, distante e impessoal. Esses, na maioria das vezes, são os adultos mais rápidos em criticar qualquer movimento emotivo do Espírito Santo na igreja. Qualquer choro ou alegria ou elogio em voz alta podem fazer com que eles se sintam desconfortáveis. Mas a caminhada no Espírito é um encontro emocional. Tem muito mais a ver com amor, alegria e paz, emoções, que com o estudo da doutrina ou teoria. Deus quer restaurar as emoções saudáveis em nossos relacionamentos. Veja GL 5, 22-23, 1:2 horas e 4. Pai ausente. Hoje em dia, nos Estados Unidos, esse pai está se tornando cada vez mais comum. O pai ausente é aquele que não está mais, fisicamente, em casa. Isso pode se dar por uma série de motivos: morte, divórcio ou abandono. 50% dos filhos nos Estados Unidos acordam todos os dias com outra pessoa que não é seu pai natural em casa. Se eles não moram com seu pai natural, muitas vezes a figura paterna com a qual se relacionam não tem grande interesse em atender às necessidades emocionais daquela criança. É claro que há exceções. Existem aqueles padrastos de Deus que amam seus enteados como se fossem seus filhos, mas isso é um caso raro. As crianças que tiveram um pai ausente podem enfrentar problemas com o abandono, e isso pode tornar difícil o relacionamento com Deus. Mesmo se elas fomentarem um relacionamento com Ele, pode ser que em algum momento haja o sentimento de medo. Ele pode não estar lá com elas da mesma forma que seus pais terrenos não estiveram. Isso, também, pode acarretar em um empenho para agradar a Deus a fim de apaziguar uma culpa inconsciente por se sentirem de alguma forma responsáveis pela partida do Pai. Mas o Pai Celestial nos diz: não te deixarei, nem te desampararei. HB 13:5. Esses filhos precisam ter uma revelação prática da presença de Deus e do amor incondicional em suas vidas. Pai autoritário. Os pais autoritários são aqueles mais interessados no amor à lei que na lei do amor. Eles vão além dos pais voltados para o desempenho e exigem, com severidade, obediência imediata e incontestável de seus filhos. Não é incentivado um verdadeiro relacionamento emocional entre pai e filho. Os únicos sentimentos que parecem estar presentes são a intimidação, o medo e o controle. Esses pais costumam ser muito egoístas. Toda a vida da família deve girar em torno deles e suas necessidades. Eles não reconhecem a individualidade excepcional de cada filho. Ele os vê como marionetes a serem usados para ter suas próprias necessidades atendidas. As crianças criadas nesses lares, muitas vezes, veem Deus como o grande policial no céu, uma figura autoritária e implacável a ser temida e obedecida ao invés de um pai amoroso a ser apreciado e valorizado. Eles podem se empenhar tanto para atender às suas exigências que se sentem mais como servos que como filhos amados pelo pai. Pai violento. A violência verbal, emocional, física ou sexual está se tornando cada vez mais comum nas famílias em todo o território dos Estados Unidos. Se você sofreu violência em quaisquer dessas formas, vai precisar de mais do que apenas aconselhamento ou terapia psicológica para se libertar da dor e raiva profundas
Talvez precise de uma cura profunda que pode vir apenas através do Espírito Santo. Ao derramar o amor de Deus em seu coração, veja RM 5:05. Violência. Principalmente a violência sexual cria uma das feridas mais profundas que uma criança pode ter, pois isso acarreta uma enorme dor íntima oculta. Isso pode violar a confiança que a criança teve em figuras de autoridade e afetar todos os seus relacionamentos pelo resto de sua vida. A violência sexual pode deixar as crianças consumidas por medos ocultos e uma desconfiança profunda de Deus, pastores, outras figuras de autoridade e outros homens. Isso pode criar sentimentos de culpa e um profundo sentimento de vergonha e indignidade. Isso pode fazer as crianças se sentirem como se tivessem feito algo para merecer serem tratadas de forma tão cruel. E, por baixo disso tudo, pode haver uma grande raiva reprimida, grande parte dela direcionada a Deus por permitir que a violência acontecesse. Leia o testemunho abaixo de uma bela jovem que sentiu o amor do pai. Eu fui abusada sexualmente por meu pai com 7 anos, durante a separação e divórcio dos meus pais. De acordo com profissionais especializados, a recordação das ocorrências indica que provavelmente foi uma violência repetida, mas meu coração se separou do meu intelecto para se proteger. Por isso, eu não tenho como saber com que frequência a violência ocorreu. Naquela época, eu era muito frágil e Deus tocou meu coração durante a escola bíblica de férias. Eu sabia que queria segui-lo. Eu pensei que Deus pudesse fazer a dor ir embora. Então comecei uma busca permanente pelo amor de Deus. Na ausência da figura paterna e falta de edificação espiritual, procurei consolo em homens mais velhos que só queriam me usar sexualmente. Dos 13 aos 21 anos eu estava disposta a ter relações sexuais com homens para conseguir a afeição que nunca recebi de meu pai. Quando cresci, sabia que isso era errado. Me envolvi em atividade religiosa, mas nunca conheci realmente o Senhor. Eu pensei que Jesus fosse religião. Eu fui a todos os psiquiatras, paguei milhares de dólares para ser emocionalmente curada. Era dependente de antidepressivos apenas para sobreviver. Fui salva de forma radical em 1992 após passar por um divórcio doloroso. Pela primeira vez na vida senti a graça de Deus e fui liberta da depressão. Mas pouco tempo depois, lutei contra o pecado sexual de novo e não consegui abandonar os hábitos do passado. Eu até consegui meu mestrado em aconselhamento de reabilitação, mas isso me deixou sem discernimento para mudar os padrões destrutivos de minha vida. Procurei em toda a minha vida adulta me libertar do pecado sexual. Eu ouvi falar do Shiloh Place Ministries e fui a um de seus retiros. Sua equipe ministrou cura emocional e libertação para mim. Eu já tive muitas libertações, mas nenhuma conseguiu curar a minha ferida, então o medo de cair em pecado me assombrava, porque eu tinha necessidade de ter um bom desempenho para os homens. Eu tinha medo de Deus, das autoridades espirituais e de todas as figuras masculinas de autoridade. Eu achava que se não pudesse caminhar em pureza sexual, minha única alternativa era o suicídio. Eu alcancei compreensão intelectual do quanto Deus me amava, mas foi só quando estive na fila de oração no encontro do Shiloh Place Ministries, e Jack orou comigo e evocou as épocas em que fui violentada ou usada sexualmente, que minha compreensão foi além da intelectual. Naquela noite, Deus começou a derramar amor em mim e passei a confiar nele. Eu conseguia ficar sozinha com Deus e sabia que Ele não seria violento comigo. No ano seguinte, eu acordava todos os dias apenas para ver o Espírito do Pai esperando em minha sala para uma comunhão comigo e me transmitir mais do seu amor. O Pai me levou a uma caminhada diária de restauração do amor e da inocência. Ele caminhou comigo por todos os anos de vergonha e, pela primeira vez na vida, eu me senti limpa. Eu conhecia Deus como meu Pai amoroso. Depois daquela noite na fila de oração, voltei para o meu emprego na semana seguinte. As pessoas vinham até mim e me perguntavam o que mudou. Minha vida foi transformada pela experiência do amor de Deus. A partir do meu encontro inicial com o Shiloh Place Ministries, me libertei do pecado sexual. Eu acredito em aconselhamento, eu acredito no ministério de oração e filas de cura. Tudo isso pode ajudar a preparar o coração para o quebrantamento do amor carinhoso do Pai em nossa área íntima de necessidade, uma experiência no abraço do Pai. O que é exigido de nós para a cura? Ouve, ó filha, considera e inclina teu ouvido. Esquece também teu próprio povo e a casa do teu pai. Então o rei desejará grandemente a tua beleza, porque ele é teu Senhor. SL 45, D11. Pai,
Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. LC 23h34. O que se exige de você para a cura? Dar ao seu pai o presente que ele, talvez, não mereça, perdão. Esteja disposta a perdoar seu pai terreno considerando cada área na vida dele onde falhou em representar o amor de Deus Pai. Se você não perdoar, então pode acabar carregando a bagagem dos problemas com o pai ao longo de grande parte de sua vida. Você pode acabar forjando sua identidade a partir da dor e das decepções da casa de seu pai terreno. Pessoas feridas são pessoas que ferem. Ele deu a você tudo o que tinha para dar. Tentar jogar a culpa no seu pai pelos problemas que tem na vida pode aumentar suas tribulações e sentimentos de separação de Deus. Você pode ter sido inocente da ferida que recebeu na casa de seu pai, mas é responsável por sua desonra, desrespeito, em relação ao seu pai. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 2:3. A cura tem início quando você começa a perdoar, assume a responsabilidade pessoal por problemas de relacionamento do presente, e não tenta culpar os outros por eles. Veja o capítulo 8. Muitas pessoas se sentem feridas ao constatar que seus pais nunca as abençoaram. Creio que Deus Pai queira nos transmitir a bênção do Pai que possivelmente viéssemos a ter necessidade desde quando Ele abençoou seu Filho no Rio Jordão, dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Maque 1h11. O Pai também quer nos dizer que somos seus filhos. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fossemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3h1. Quando libertamos nossos pais terrenos e começamos a ir até o Pai, como uma criança pequena necessitando do seu amor, começamos a receber uma revelação crescente do amor do Deus Pai que é mais poderosa do que qualquer dificuldade com o Pai terreno que nos tenha sido transmitida ao longo da vida. Ele não vai ignorar seu clamor por um Pai. Você não terá mais de se render às feridas dentro da casa de seu Pai, pois o Deus Pai te chama para ir para casa com Ele. Pai dos órfãos. Deus põe os solitários em famílias. Ele liberta aqueles que estão presos em correntes. Porque em ti o órfão encontra misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu os amarei voluntariamente. SL 27, 10, 68, 5, 6, os 14, 3, 4. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Porque, o Pai mesmo vos ama. Porque vos me amastes, e cresce eu vim de Deus. Joe 14:18, 21, 23, 16, 27. Amostra de oração para a libertação e cura de problemas com o Pai. Deus Pai, eu venho até a ti em nome de Jesus. Obrigado pela porta de sua casa estar sempre aberta para mim e que eu não tenha que temer tua presença amorosa. Tu me dizes em Salmos 45, 10, 11 para eu me desprender da identidade adquirida na casa de meu Pai, para que eu possa entrar na plenitude do teu amor. Eu venho até ti por tua ajuda para que eu possa compreender e perdoar meu Pai. Ouros Negros escolha perdoar seu pai observando cada forma com que ele o machucou e decepcionou. Seja detalhado em dizer palavras específicas de perdão para cada momento de dor que lhe venha à mente. Isso pode levar algum tempo. É útil ter um parceiro de oração para guiá-lo. Ouros Negros peça a Deus para lhe trazer à memória qualquer lembrança específica que ainda influencie sua mente, atitudes ou ações. Peça a Deus para entrar em sua situação e trazer consolo a essa criança ferida. Fique tranquilo e espere, calmamente, no amor de Deus para tocar aquela área. Deixe os versículos sobre o amor e consolo de Deus virem à sua mente para dissipar pensamentos que distraem. Ouros Negros leve seu pai aos pés da cruz e liberte-o. Deixe na cruz a dor, raiva, ressentimento, as decepções. Agora vire-se e vá embora. Ouros Negros volte-se para Deus Pai e diga: Eu não tenho nenhum outro lugar para buscar o amor. Eu sei que a porta de tua casa está sempre aberta. O Senhor disse que não me deixaria órfão. Eu te peço, Pai, que venha até mim agora e revele o seu amor e sua paternidade. Eu escolho te receber como Pai. Eu escolho ser teu filho. Ouros Negros comece a orar, ou escolha alguém que ore, juntamente, com você.
Leia passagens das Escrituras sobre o amor do Pai por você a partir do capítulo 3. Você é um pensamento feliz de Deus Pai. Ouros Negros. Coloque uma música sobre o amor do Deus Pai por você. Deixe a mensagem penetrar em seu coração ao refletir, calmamente, sobre o amor do Pai. Fique algum tempo fazendo isso todo dia, e permita que o seu amor o console. Pode-se conseguir a música no site do Shiloh Place Ministries, www.shilohplace.org. Pode haver necessidade de procurar aconselhamento profissional ou ministério de oração de cura. Talvez seja necessário consultar seu pastor para recomendações. O Shiloh Place oferece uma série em áudio sobre The Prayer Ministry of the Father's Love que pode te ajudar a entender e dissipar os problemas com seu pai. Veja a sessão anterior para mais detalhes. 1. Quais das 4 necessidades emocionais aqui descritas foram atendidas em sua infância? Quais você sente que não foram? Como você busca a Deus Pai pela atenção a essas necessidades em sua vida adulta? 2. As falhas do Pai. Experiências negativas que tivemos com nossos pais terrenos na infância podem se tornar lentes através das quais nós vemos o mundo. Quais falhas paternas você acha que permanecem em seu coração? Como elas podem ser modificadas? 3. Há 6 tipos de pais enumerados nesse capítulo. Qual deles descreve melhor o relacionamento que você teve com o seu? Você pode enumerar mais de um. 4. Se houver benefícios, quais deles você recebeu a partir desse tipo de relacionamento que teve com seu pai? Quais consequências negativas foram resultantes? Como elas afetaram seus relacionamentos na vida adulta com Deus e as outras pessoas?